Boa tarde, Ricardo Lima. Ricardo Lima foi a pessoa indicada pelo Partido Socialista para este mês de maio fazermos esta entrevista, que é uma entrevista que está dentro do programa do Louros Fórum, e Ricardo Lima vai, ao que falámos previamente, abordar o tema do Covid-19 e das juntas de freguesia, o trabalho que tem sido feito ao longo de toda esta pandemia, concretamente pelas juntas de freguesia, e porventura será das pessoas mais bem colocadas para o fazer, porque também é presidente de junta e é presidente de junta das freguesias de Moscavide e Portela. Mais uma vez, boa tarde, Ricardo Lima. Como é que têm sido estes tempos do Covid-19 e o trabalho que tem sido feito pelas juntas de freguesia? Boa tarde, António Tavares. Antes de mais, agradecer o convite e dar também os parabéns ao Fórum António Tavares por ter sido persistente naquilo que é a comunicação social local, que bem importante e necessária é, e por isso agradecer também todo o trabalho que António Tavares tem tido para conseguir comunicar com os nossos municípios, para conseguir informar os nossos municípios, e sabemos bem que muitas das vezes no atual contexto a importância da comunicação e as dificuldades que é em comunicar com dados concretos, e isso também a irei abordar. Eu quero, antes de mais, dizer o seguinte: o tema que quero abordar é um tema que relaciona as juntas de freguesia no âmbito deste contexto pandémico. Dizer que as juntas de freguesia foram, desde o primeiro momento, as entidades públicas no Conselho de Louros que demonstraram a disponibilidade e que deram o primeiro passo para estar na primeira linha a apoiar as pessoas, a defender as pessoas e a proteger a sua comunidade. E este dado é muito importante e relevante. Isto porque as maioria das juntas, e aqui em particular a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, na qual presido, iniciámos o nosso plano de atividade, ativámos o nosso plano de contingência no dia 10 de março. Ele foi elaborado e finalizado no dia 6 de março e ativado no dia 10 de março. Desde esse primeiro momento que as juntas de freguesia começaram a implementar um conjunto muito significativo de medidas de restrição, de medidas de apoio à população. É curioso verificar que até ao momento, da parte do município de Louros, ainda não houve também uma palavra de congratulação pelo trabalho, uma palavra de congratulação pública, pelo trabalho que tem vindo a ser realizado pelas juntas de freguesia. Porque se há entidade autárquica no nosso concelho que tem trabalhado desde o primeiro momento, sem nunca ter hesitado e nunca ter recuado, são as juntas de freguesia. Quando ainda a Câmara Municipal andava a pensar que medidas implementava ou não implementava, que medidas de apoio iria implementar ou não, já as juntas de freguesia estavam a apoiar as pessoas, já as juntas de freguesia estavam a trabalhar naquilo que respeita à defesa da nossa comunidade. E é importante e relevante dizer isto, porque até ao momento, após de ter existido já várias propostas neste sentido, ainda não houve um cêntimo que seja de apoio financeiro por parte da Câmara Municipal às juntas de freguesia do Concelho de Louros. E isto é um contraste com muito daquilo que assistimos, ou que continuamos a assistir, no panorama nacional em relação às juntas de freguesia e em relação à ligação e aos apoios dos municípios. Neste cenário, importa ainda dizer aqui um conjunto de outras questões. Quando nós pedimos apoios financeiros, não é porque queremos reforçar os nossos orçamentos com mais dinheiro para outro tipo de situações, para outro tipo de eventos ou para outro tipo de obra. Não. É dinheiro para apoiar as pessoas. Porque somos nós, juntas de freguesia, que quando esticamos os braços, tocamos diretamente as pessoas. É às juntas de freguesia que as pessoas batem à porta. É às juntas de freguesia que as pessoas vêm sentir o conforto necessário para as suas necessidades. E bem sabemos a complexidade social que vivemos e ainda não temos bem aquilo que será a previsão do que irá acontecer no futuro, sabendo certamente que será uma situação complexa no ponto de vista social, e é importante que desde já também nos comecemos a preparar para aquilo que será os próximos tempos.
Aquilo que pedimos também tem a ver com a maioria das juntas de freguesia, o envelope financeiro, a parte financeira que utiliza para fazer face aos apoios sociais, ao apoio à sua comunidade, é através das chamadas receitas próprias. As receitas das juntas de freguesia, essas receitas próprias, na sua esmagadora maioria, desapareceram. Ou então tiveram quebras superior a 70% e 80%. Não sabendo ainda o que será dessa receita no futuro e quando é que conseguiremos vir a cobrar. No entanto, as despesas estruturantes manter-se-ão na mesma desde o primeiro dia até ao último dia deste problema pandémico que atualmente atravessamos e que importa continuar a apoiar as populações. Neste sentido, por exemplo, no caso em particular da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, o peso da receita própria são de cerca de 50%. Isto é, em relação àquilo que são as transferências da Câmara para competências que nós executamos e que já é deficitária e bem sabemos e temos denunciado isso, assim como também o próprio FEF, o Fundo de Financiamento das Freguesias, representam apenas, por exemplo, no exemplo de Moscavide e Portela, representam as duas apenas cerca de 50%. Por isso, os restantes 50% são através dessas receitas próprias que simplesmente desapareceram. E não houve, até ao momento, qualquer intenção da Câmara Municipal de vir a apoiar as juntas de freguesia. Propusemos também que a Câmara Municipal disponibilizasse o seu fundo de emergência social, que é uma outra coisa à parte em relação àquilo que eu disse, para apoiar as populações em parceria com as juntas de freguesia. Explicar isto. Não importa que a Câmara venha dizer que reforçou o seu fundo de emergência social em não sei quantos milhares de euros. O que importa é que esse fundo de emergência social, a ter sido reforçado, seja executado. E aquilo que sabemos é que a sua execução será sempre baixa, porque não é à Câmara Municipal que as pessoas, na sua maioria, vão bater à porta para pedirem apoio, é às juntas de freguesia. E tendo em conta que são as juntas de freguesia que, numa primeira instância, num primeiro momento, têm que criar as condições, através dos seus próprios fundos de emergência social, para apoiar as pessoas que não conseguem pagar uma água, que não conseguem pagar uma luz, pessoas que necessitam de bens alimentares, e tudo isto, evidentemente, através daquilo que é o levantamento, através do apoio social, devidamente comprovado da necessidade destas pessoas. São as juntas de freguesia que se chegam sempre à frente, neste primeiro momento, enquanto todo o processo é articulado para seguir para a segurança social. Não há tempo, as pessoas não têm tempo de serem ajudadas enquanto esperam, as pessoas precisam de ser ajudadas enquanto este tempo que a segurança social irá fazer o levantamento das suas necessidades, irá implementar os apoios que estas pessoas necessitam. As pessoas precisam que alguém, durante este tempo, as ajude com bens alimentares, as ajude com despesas básicas e essenciais. E é isso que as juntas de freguesia também o fazem e poderiam fazer através do apoio do Fundo de Emergência Social da Câmara Municipal. Situação que já propusemos há muito tempo e até agora continua numa total ausência de resposta nesse sentido. E por isso não podemos deixar de lamentar tudo aquilo que foi o marketing e a comunicação que a Câmara Municipal de Loures gastou a divulgar medidas de apoio, a divulgar na comunicação social, na TVI, na SIC, em tudo o que foi canal e rádio a nível nacional. No entanto, esses milhares de euros que foram gastos em comunicação, em publicidade, poderiam ter sido muito bem entregues às juntas de freguesia para que com esses apoios conseguissem apoiar mais pessoas. Eu diria mesmo que era importante saber qual o número de pessoas que a Câmara Municipal apoia de forma direta neste momento através do seu Fundo de Emergência Social e através daquelas linhas de apoio que criou e de toda a publicidade que fez. Eu diria mesmo que só a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela apoia mais pessoas do que aquelas que a Câmara Municipal apoia com toda a comunicação e a publicidade que fez. E ora então, se juntarmos todas as juntas de freguesia, todas as pessoas que as juntas de freguesia estão a apoiar, a dimensão e a comparação é incomparável. Estamos a falar, se calhar, de milhares e milhares e milhares de pessoas que as juntas de freguesia estão a apoiar. Se só nós, aqui na nossa freguesia, de Moscavide e Portela, no âmbito daquilo que foi os apoios ao domicílio, o nosso pico foi de 1.500 pessoas à semana. Se só nós, naquilo que é o apoio social dos bens alimentares para famílias carenciadas, foi e é
superior a 150 pessoas, atualmente a mais de 80 famílias, e aquilo que se prevê e aquilo que assistimos diariamente é um crescimento em relação a esta necessidade de apoios. Como será neste momento em relação à Câmara Municipal e em comparação com as juntas? Podemos dizer com algum conforto que neste momento as juntas de freguesia apoiam muito mais pessoas sem meios da Câmara Municipal do que apoia a Câmara Municipal com todos os custos que teve a nível de publicidade e marketing. Quero ainda dizer que é importante voltar a referir, até no ponto de vista da programação. Nós assistimos para as juntas de freguesia e verificamos coerência, verificamos medidas de responsabilidade e coragem aos mais variados níveis, seja no ponto de vista do apoio às atividades económicas, seja principalmente no apoio à população. Quero ainda dizer também que foram as juntas de freguesia que num primeiro momento iniciaram um processo de isenção da ocupação de via pública e publicidade àqueles estabelecimentos que de facto necessitam e porque estiveram encerrados e que fizeram os requerimentos nesse sentido. Assistimos recentemente à Câmara Municipal a fazer tomar essa medida de isenção até ao final do ano e a divulgar pelas redes sociais e por todo o lado. É importante dizer, é verdade que também nessa nota ele diz que há um parecer que é vinculativo por parte das juntas, mas que parecer vinculativo, se essas competências neste momento, na maioria das juntas de freguesia do Concelho de Loures, já é própria no âmbito da legislação e das competências assumidas já em janeiro de 2020, essa é uma competência da única e exclusiva responsabilidade das juntas de freguesia que aceitaram as mesmas. E por isso, só as juntas de freguesia é que podem isentar e que podem tomar estas medidas. É o mesmo do que, por exemplo, aqui em Moscavide e Portela, a junta de freguesia comunicar à população que aprovou uma proposta de isenção do estacionamento pago. E depois colocávamos a nota a dizer que o parecer da Câmara Municipal era vinculativo. O que é que isto é? Isto não é nada. Porque se nós não temos competência para isentar, porque se nós não o podemos isentar, é apenas comunicação demagógica e perigosa em aproximar de eleições bem nítido com as intenções para que o fim que foram e que aconteceu. Quero também ainda referir em relação às questões das juntas de freguesia, que foram as juntas de freguesia também que em determinado momento e no momento certo alteraram aquilo que é as suas prioridades. Até ao início desta pandemia, todas as juntas de freguesia tinham uma estratégia, tinham uma linha de orientação, tinham o seu plano para este ano e para os próximos. Mas foram as juntas de freguesia que, ao perceberem a circunstância que estávamos, ao perceberem a gravidade em que nos encontrávamos, tomaram logo as medidas de alterar as suas prioridades. As prioridades das juntas de freguesia do Partido Socialista são, neste momento, diferentes daquelas que eram antes da pandemia. A obra hoje não é a nossa prioridade. O evento hoje não é a nossa prioridade. Aquilo que é de facto a nossa prioridade é o apoio social, que tão necessário é e que tão necessário será. Aquilo que é a nossa prioridade neste momento é apoiar as pessoas, defender as pessoas. É as pessoas e a sua saúde. E por isso alteramos desde o primeiro momento aquilo que são as prioridades, porque é importante que sejamos claros para com a nossa população e tenhamos a capacidade e a coragem de assumir as nossas responsabilidades e assumir aquilo que verdadeiramente é importante. É evidente que não deixaremos de fazer obra, não deixaremos de fazer eventos, mas neste momento isso não é prioritário. Isso, neste momento, a prioridade são as pessoas e, por isso, toda esta outra parte terá que ser equacionada e diminuída, porque os fundos e as disponibilidades das juntas, que escassas que são, têm que ter como principal prioridade o apoio à nossa população. Ricardo Lima, daquilo que nos disse, fica-me aqui uma dúvida, que é a seguinte: vocês têm feito o apoio localmente, não é? O tal poder próximo, sem apoio da Câmara Municipal, portanto, com verbas próprias. Com certeza, como disse, trocando algumas prioridades. Mas há condições para continuar, digamos, a apoiar a população
em termos desses recursos mínimos, alimentação, etc. Não sei que tipos de serviços para além da alimentação vocês prestam neste apoio ao Covid-19. Há condições para continuar? Há condições para continuar, é evidente que com algumas não, com muitas limitações. É evidente que temos que ter muitos critérios, temos que ser muito criteriosos, rigorosos, muita criatividade e contar com muita solidariedade institucional das pessoas e também de entidades privadas. Importa dizer, nós, por exemplo, como iniciámos tudo isto muito cedo, em determinada altura a máquina logística começou a ser necessária aumentar de uma uma forma muito significativa, e tivemos que recorrer a pedidos de apoio às mais variadas empresas locais e nacionais, que de facto, desde a primeira hora, temos que conseguir, aliás, nós temos um número de apoio, no caso do Moscavide e Portela, temos cerca de 30 empresas nacionais e algumas locais que nos ajudaram nos mais variados níveis, desde cedência de viaturas para fazer face às entregas dos bens ao domicílio, desde produtos e bens alimentares, desde combustível, por exemplo, para as viaturas que estavam a fazer esse trabalho, nos mais variados apoios. É evidente que agora estamos numa outra parte, é perceber que as pessoas, as necessidades sociais estão a aumentar, continuam a aumentar, e temos que começar a preparar isso, sabendo que até ao momento a Câmara Municipal não disponibilizou qualquer tipo de apoio financeiro. E repito, ainda estou, e acho de uma tremenda gravidade, caso isso não venha a acontecer, acho de facto que é muito grave, ainda para mais num município que passa com um saldo de gerência de mais de 30 milhões de euros, num município em que sabemos que aquilo que estava programado para este ano, nos mais variados eventos, ou em termos de obras, não conseguirá executar uma grande parte daquilo que tinha definido, era importante que o município demonstrasse aqui uma outra vontade política de apoio, de facto, às pessoas, que não fosse apenas, e não utilizasse apenas a palavra pessoas no seu slogan, que utilizasse essa palavra nos factos, em concreto, e nas suas atitudes e ações. E não há nenhuma atitude e ação melhor para efetivamente apoiar as pessoas e chegar às pessoas que não seja através das juntas de freguesia. E isso é muito importante que aconteça. E por isso ainda estou convencido, ainda acho, se calhar demasiadamente otimista, não sei, que o município possa vir ainda a apoiar as juntas de freguesia, porque vejo, de facto, uma enorme gravidade caso isso não aconteça. Agora, estamos-nos a preparar, é evidente, posso-vos dizer que, por exemplo, no caso da freguesia que presido, estamos a iniciar um processo de agregação de fundos, tanto a bens alimentares como outros, mas também ao nível financeiro. Vamos lançar uma grande plataforma de doação financeira para conseguir alimentar aquilo que é a máquina social que cresce constantemente. Eu quero ainda referir, e em relação àquilo que disse há pouco, nós não nos podemos esquecer, e nós não nos esquecemos, do quanto foi gasto pelo município de Loures em comunicação e publicidade neste momento, que seriam verbas importantíssimas para chegarem às juntas de freguesia. Verbas essas para divulgar publicidade e apoios que, na sua grande maioria, são depois as juntas de freguesia que também o fazem. E aquelas que a Câmara Municipal o faz, o número de pessoas que a Câmara Municipal apoia de forma direta é muito insignificativo, é muito residual comparativamente com o número de apoio que as juntas de freguesia, o número de pessoas que as juntas de freguesia apoiam. É, de facto, um número muito residual. Eu quero recordar que no âmbito daquela linha de apoio de todo o dinheiro que foi gasto na comunicação social, rádios e televisões, por aí fora, em horário nobre, pela Câmara Municipal para divulgar aquela linha de apoio, que, por exemplo, vou dando um exemplo daquilo que é a entrega dos bens ao domicílio, quando a Câmara Municipal recebia nessa sua linha de apoio contactos para ser apoiado, para apoiar alguma pessoa com os bens ao domicílio, a Câmara Municipal reencaminhava depois para as juntas de freguesia, para que fossem as juntas de freguesia a fazer esse trabalho, assim como depois aconteceu. E isto é apenas um exemplo, mas financeiramente nada nos foi entregue, nada não foi criado. Aquilo que nos propusemos, e repito, foi que existisse uma linha financeira no âmbito do contexto pandémico
para apoio às juntas de freguesia, para fazer face àquilo que foram as suas quebras de receita. Bem sabemos que há realidades distintas no nosso concelho. Há freguesias que, por exemplo, onde a predominância no seu orçamento da receita é maioritariamente por via de receitas públicas, isto é, da transferência da Câmara e do Fundo de Financiamento das Freguesias, mas também há outras freguesias, ou melhor, as freguesias com maior dimensão, onde as suas receitas próprias são muito significativas e, no nosso caso, são 50%, e que essas simplesmente desapareceram, e era com essas receitas que as juntas de freguesia fazem face à sua parte social, à sua ação social, e isso desapareceu. E por isso temos que ser muito criativos neste momento para encontrar soluções alternativas. Agora, é de facto de lamentar que até ao momento não tenha existido ainda um apoio efetivo por parte do município, e faz com que as juntas de freguesia, neste momento, evidentemente não serão todas, até porque, e é importante também o dizer, que há juntas de freguesia que não têm demonstrado a mesma dinâmica, e eu não gosto muito de fazer reparos, e por isso não vou levantar qualquer tipo nem vou nomear qualquer freguesia em particular, mas há juntas de freguesia que não demonstraram a mesma dinâmica que outras e que também andaram um bocadinho à sombra da Câmara Municipal, que também lamento. No entanto, aquelas freguesias que se mantêm na rua, que estiveram desde o primeiro dia e que continuam a apoiar, em que a sua prioridade é as pessoas e a saúde das pessoas e a área social, essas vão ter grandes dificuldades, já o têm, já o sentem no dia de hoje, e vão ter grandes dificuldades daqui em diante, porque o aumento do apoio social, esse continuará a existir, aliás, como as próprias juntas de freguesia o sentem diariamente. E por isso temos, de facto, de ser muito criativos para conseguir angariar fundos e meios, e é isso que temos que fazer. No entanto, aguardo e espero, sinceramente, que a Câmara Municipal possa vir ainda a utilizar, pelo menos, parte daqueles 30 milhões de euros de saldo de gerência, ou então de tudo aquilo que poupou, ou que vai poupar, não realizando os eventos que tinha programados para este ano, ou grande parte dos eventos que tinha programado para este ano, assim como também muitas das obras que se calhar tinha equacionado e programado para este ano, já não vai conseguir executar a tempo, que reserve uma fatia dessas verbas para fazer uma distribuição justa às juntas de freguesia, tendo em conta aqui que as mesmas estão a executar. Nós aqui temos apoios dos mais variados níveis, desde o apoio social com os bens alimentares, desde a questão do apoio ao domicílio com fisioterapia, desde a questão da psicologia, desde a questão do enfermeiro também ao domicílio, desde os meios que disponibilizamos e continuamos a disponibilizar para os agrupamentos de escolas, seja em termos de fotocópias, seja em termos de outros meios, como foi a questão da aquisição de alguns equipamentos informáticos. Temos, de facto, a parte da entrega dos bens alimentares ao domicílio, da farmácia, do Fundo de Emergência Social, que são pagamentos de rendas, são pagamentos de gás, de água, porque as pessoas simplesmente deixaram de ter vencimento ao final do mês, muitas delas estão numa situação complicada financeiramente. Temos refeições confeccionadas diariamente ao domicílio para mais de uma centena de pessoas, e tudo isto, sendo que algumas, um número muito significativo, tem vindo a aumentar, que este número tem vindo a aumentar nos últimos tempos, precisamente pela questão social que há pouco referi, e é importante que a Câmara tenha ainda, e pelo menos espero que assim o aconteça, e espero que a Assembleia Municipal que se vai realizar possa, de facto, fazer a aprovação de um documento que permita que as juntas de freguesia, ou que a Câmara Municipal faça este apoio às juntas de freguesia. No entanto, não quero terminar não deixando de dizer que, desde a primeira hora, quem está no Concelho de Louros, na primeira linha, desde o dia 6 de março, em alguns casos 10 de março, são as juntas de freguesia. Foram as juntas de freguesia que apoiaram desde o primeiro momento, são as juntas de freguesia que continuam a apoiar e serão as juntas de freguesia no futuro, que vão continuar também a apoiar, aliás, como já se viu. E por isso, se de facto a Câmara Municipal quer chegar às pessoas, só há um meio e um veículo para o fazer, é através das juntas de freguesia. E pode o fazer. Não sei porque é que não o pretende fazer, isso é de facto algo que gostaria de entender, espero que não seja, porque as juntas de freguesia do Partido Socialista representam cerca de 80% do eleitorado. Espero sinceramente que não seja por uma questão meramente eleitoralista, meramente política e partidária, porque de facto isso ainda tornaria a situação muito mais grave e tornaria a situação de facto repugnante, para não utilizar outro tipo de nome. Ok, obrigado Ricardo Lima, ficamos por aqui porque esta intervenção até já vai longa, mas
eu acho que ficou bem expresso a posição do Ricardo Lima e das juntas em geral, como se posicionaram em relação ao combate a esta pandemia e o papel que tiveram de proximidade. Muito obrigado. Vamos, tem que ser. Obrigado. Obrigado, António Tavares.